Vamos mergulhar agora nos bastidores de uma das maiores fraudes financeiras que o Brasil já viu. A gente vai desvendar a história do Banco Master, um banco que prometia lucros incríveis, mas que, na verdade, construiu um império de mentiras. E o mais importante, vamos entender como o dono, Daniel Workário, montou uma rede de aliados poderosíssimos para tentar se proteger. Essa frase é forte, né? E ela resume bem a importância desse caso, porque isso aqui não é só sobre um banco que quebrou. O escândalo do Master é quase uma aula sobre as conexões perigosas entre grana, política e justiça no nosso país. Então, vamos lá entender isso direito. Bom, tudo começou a ruir de um jeito espetacular e muito rápido. A gente vai ver agora a sequência de eventos que em menos de 24 horas praticamente selou o destino do banco e do seu dono. Foi uma coisa de louco. Pensa só. Na noite de segunda, o Workário anuncia que vendeu o banco, o que parecia ser a salvação. Algumas horas depois, de madrugada, a Polícia Federal prende ele dentro do jatinho particular dele, um avião de 200 milhões de reais, prestes a decolar. E aí, na manhã seguinte, o Banco Central vai lá e fecha as portas do Master de vez. Foi o fim da linha. Tá, mas como é que o Banco Master cresceu tanto e tão rápido? A resposta está numa espécie de fórmula mágica que eles criaram. Era uma forma super agressiva de captar dinheiro que parecia boa demais para ser verdade. E, como a gente vai ver, era mesmo. O segredo todo estava nesse número aqui, 150% do CDI. O banco oferecia CDBs pagando isso. Olha, para ter uma ideia, no mercado, um CDB que paga 110% já é considerado excelente. Então 150% era tipo uma isca irresistível. E claro que funcionou. 1.600.000 pessoas e empresas morderam essa isca. O motorzinho do crescimento funcionava assim, ó. Passo 1, pegar uma montanha de dinheiro com essa promessa de lucro absurda. Passo 2, colocar toda essa grana em fundos de investimento do próprio Grupo Master. Passo 3, usar esses fundos para comprar ativos bem arriscados, tipo precatórios, dívidas do governo ou participação em empresa quebrada. E aí vinha o pulo do gato, o passo 4. Registrar esses ativos super arriscados nos balanços por valores inflados, muito acima do que valiam. Isso fazia o banco parecer rico e sólido no papel, o que permitia que ele pegasse mais e mais dinheiro emprestado. Era um ciclo. E é aqui que a mágica some e o truque aparece. O que parecia uma engenharia financeira genial era, na verdade, um castelo de cartas. Uma fraude gigantesca prestes a desmoronar. Vamos entender o coração do esquema. O centro de tudo era isso aqui: créditos fictícios. Para justificar a riqueza do banco no papel, eles precisavam mostrar que tinham ativos valiosos. A investigação descobriu que uma parte gigantesca desses ativos, coisa de 12 bilhões de reais, simplesmente não valia nada, ou nem existia. Eram carteiras de crédito podres, que nunca seriam pagas, usadas só para maquiar os números e enganar todo mundo. E aqui a gente vê o tamanho do abismo entre a aparência e a realidade. Para fora, o Master era um sucesso, um banco com um patrimônio que pulou de 200 milhões para quase 5 bilhões de reais em pouquíssimo tempo. Mas por dentro, a realidade que o Banco Central encontrou era de uma instituição oca, sem dinheiro para pagar os clientes, sustentada por mentiras contábeis. Agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Como um esquema desse tamanho funcionou por tanto tempo debaixo do nariz de todo mundo? A resposta, meus amigos, está aqui. Numa poderosa rede de proteção que o Daniel Workário construiu na política e na justiça. O Workário entendeu rápido que para manter o castelo de cartas de pé, só dinheiro não ia adiantar. Ele precisava de influência, de poder. Então ele começou a se aproximar de gente muito importante em Brasília, criando o que os investigadores chamam de uma verdadeira apólice de seguro para blindar as operações dele. E essa teia de conexões é impressionante e se espalha por todos os lados. No Centrão, nomes como Ciro Nogueira e Arthur Lira são citados pela proximidade. Do lado do governo, o ministro Rui Costa teria facilitado um encontro crucial com o presidente do Banco Central. Jacques Magner também aparece como uma ponte. E, um ponto-chave, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O governo dele é dono do BRB, o Banco de Brasília, que tentou comprar o Master no apagar das luzes. Uma operação que os investigadores veem como uma tentativa desesperada de salvamento. Mas a rede de proteção não parava da política, não. Workário também foi buscar um escudo nos tribunais mais altos do país, contratando gente de peso para defender o lado dele. E olha só o tamanho do escudo judicial. O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski,
foram contratados para atuar pelo banco. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato milionário com o Master. E o ministro Dias Toffoli, ele viajou no mesmo jatinho de um advogado ligado ao esquema, e depois que o caso chegou no STF, foi ele quem colocou o inquérito todo em sigilo, o que parou as investigações por um tempo. No final das contas, nem essa rede toda de proteção conseguiu segurar o rojão. O castelo de cartas desabou, e com a queda do banco, a conta chegou. E é uma conta gigantesca que afeta milhões de pessoas e instituições pelo Brasil inteiro. 41 bilhões de reais. Esse é o valor que o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, vai ter que pagar. O FGC é tipo um seguro que cobre o dinheiro dos correntistas até um certo limite. E esse é simplesmente o maior resgate da história do FGC. E quem paga essa conta? Basicamente, o sistema financeiro, incluindo os bancos públicos. Ou seja, no fim, o prejuízo impacta todo mundo. E por trás desses bilhões tem o custo humano. São 1.600.000 pessoas e empresas que confiaram o dinheiro delas no banco. São famílias, empreendedores, gente que agora depende do FGC para tentar recuperar pelo menos uma parte do que perdeu. É um lembrete do impacto real que uma fraude dessas tem na vida das pessoas. E o dano se espalha ainda mais. Dá uma olhada aqui. Não foram só pequenos investidores que caíram nessa. A Rio Previdência, que paga a aposentadoria dos servidores do Rio de Janeiro, botou quase R$1 bilhão nisso. Empresas enormes como a Oncoclínicas, a SEDAI do Rio e vários fundos de pensão de prefeituras também tiveram perdas milionárias. É dinheiro de aposentadoria, de saneamento, de serviço público, que virou fumaça. O caso do Banco Master, assim como tantos outros que a gente já viu, escancara uma ferida do nosso sistema. É sempre a mesma mistura: ganância, fraude e uma rede de proteção no poder. A reflexão que fica é: os personagens mudam, mas a história parece que se repete. O que precisa acontecer para a gente finalmente quebrar esse ciclo? Talvez a resposta esteja em como a gente, como sociedade, encara essas conexões perigosas entre o dinheiro e o poder.